Olá, minhas amigas, meus amigos. Você tem dor nas costas. Essa dor pode ou não se irradiar para a nádega, para a coxa, para as pernas. Você sabia que nem sempre essa dor é causada pelo nervo ciático, que é o que todo mundo diz, tem dor nas costas, pegou um pouquinho da perna, é o nervo ciático. É sobre isso que nós vamos conversar e eu vou esclarecer bem todos os pontos para você fazer o seu diagnóstico diferencial. Nos siga, se inscreva e compartilhe nas nossas mídias sociais. Você tem essa dor lombar. Todo mundo diz, é o nervo ciático. Então você precisa saber que esse diagnóstico ele deve ser bem estudado, ou seja, colher uma história clínica da sua dor, do tempo de dor, do local da sua dor, quais são os fatores que pioram, quais são os fatores que melhoram. E a partir daí, fazer um exame físico completo. Você preferencialmente tirando a roupa de maneira parcial, mas fazer um exame adequado. Isto é fundamental para que se tenha uma ideia e que se possa evoluir de uma maneira para o correto diagnóstico. Bem, você tem essa dor nas costas e você diz que essa dor corre eventualmente para a região lombar, para a nádega, para a coxa, um lado ou os dois lados. Que diagnóstico diferencial nós temos que fazer? Sem dúvida nenhuma, nós temos que diferenciar o que chama-se de dor facetária ou síndrome facetária, que nada mais é do que a artrose ou a alteração degenerativa que se tem nas facetas articulares. Faceta articular é a parte posterior da coluna, que com determinadas situações isto vai perdendo a cartilagem e o paciente começa a apresentar esse tipo de dor. O sintoma principal é a dor lombar, que pode se irradiar para nádegas, coxas, eventualmente até abaixo do joelho. Então você tem que diferenciar pelo seu exame físico que essa é a chamada dor referida e não a dor irradiada. Dor referida é aquela dor que tem no local que não tenha nenhuma relação com o trajeto de nervo. Ou seja, o paciente não consegue diferenciar exatamente onde é a dor. Ele sente, mas não consegue diferenciar. Esse é um detalhe de extrema importância para você diferenciar da dor que vem do seu nervo ciático. A dor que vem de uma hérnia de disco e que vem do seu nervo ciático. Na sequência da queixa e já evoluindo para o exame físico, bem ao contrário dos pacientes que têm dor causada pelo nervo ciático, você tem um quadro neurológico, você tem força e você tem os reflexos praticamente normais. Reflexo é aquela marteladinha que se dá no joelho e no calcanhar também, próximo ao calcanhar, no tendão de Aquiles, você tem uma integridade disso. Então você praticamente afasta isso, afasta a dor oriunda especificamente do seu nervo ciático. Porém, para o diagnóstico preciso da dor facetária do ponto de vista clínico, é necessário ser feito a manobra de extensão, ou seja, quando você coloca as costas para trás ou faz uma inclinação, tanto direito quanto à esquerda. Esta manobra faz com que o paciente tenha exacerbação, tenha piora do seu quadro de dor. Quais são as situações que propiciam o aparecimento desse desgaste das facetas articulares, da síndrome facetária? O primeiro é a idade, que é uma coisa natural, nós vamos envelhecendo e as cartilagens vão perdendo as suas características, né? Segundo, a obesidade. A obesidade é um fator muito importante, um fator mecânico bastante importante. Terceiro, são fatores mecânicos também, mas por alterações de postura, as famosas LER, lesões por esforços de repetição. Quarto, que era um fator que não se tinha muito em conta, mas o tabagismo. Hoje os estudos mostram que o tabagismo altera, sim, as cartilagens. Outro fator que é extremamente importante são as instabilidades vertebrais, os casos, por exemplo, de espondilolistese.
E as situações por trauma, a pessoa que tenha tido algum tipo de trauma maior, uma fratura, e que causa essa sobrecarga sobre as facetas articulares. Feito a história, feito o exame físico, avaliado o paciente num todo, vamos lá de novo bater na mesma situação. São necessários os exames complementares, né? E o exame complementar primeiro que deve ser feito rotineiramente é o exame de raio-x da coluna lombar. E aqui tem um detalhezinho. É interessante que seja feito com o paciente em pé, ou seja, que ele sofra a carga, e posições dinâmicas. Faz de frente, de lado e também fletindo a coluna e fazendo a extensão da coluna. Esse é um passo muito importante para que você feche o diagnóstico de alterações degenerativas das facetas articulares. Para complementar os exames, nós chamamos do padrão ouro, que é a ressonância nuclear magnética. Então, a ressonância magnética vai mostrar as alterações dessas facetas articulares, muitas vezes acompanhadas de alterações dos discos, às vezes com uma pequena hérnia, que você faz o diagnóstico diferencial, se essa dor é da faceta ou é da hérnia. Mediante um bom exame físico, você tem com facilidade esse tipo de diagnóstico diferencial. Como toda a lesão degenerativa, se começa com tratamento clínico, sempre clínico, fazendo-se o uso de medicações para dor, anti-inflamatórios, preferencialmente não utilizar em demasia os anti-inflamatórios hormonais, os corticoides. Esse é o primeiro passo, sempre acompanhado do reforço da musculatura, ou seja, da fisioterapia, seja com a eletroterapia e o reforço, a cinesioterapia, para que possamos ter um equilíbrio da musculatura, tanto abdominal quanto lombar. Se não houve melhora com o tratamento clínico e o tratamento fisioterápico, nós temos uma alternativa que é muito boa e que ajuda bastante, que são os bloqueios facetários. Então você tem o bloqueio facetário, é uma técnica utilizada com a introdução de uma agulha, aonde você vai nesta faceta articular. Na faceta articular, você pode fazer o bloqueio ali com anestésico local ou no ramo nervoso que inerva essas facetas articulares, certo? Então você tem dois locais onde você pode fazer. Isso chama-se de bloqueio teste. Você utiliza basicamente um anestésico, faz esse bloqueio. É importante que se diga, nós temos duas maneiras de fazer esse bloqueio. Ou você faz por intermédio de um estudo radiográfico, no momento quando você introduz a agulha, ou por intermédio de uma ultrassonografia. Importante que o paciente não precisa ser sedado, o paciente está absolutamente lúcido para o bloqueio teste. Esse bloqueio teste vai nos dar a resposta. Se houver essa melhora em torno ou mais do que 50%, se tem como bloqueio teste positivo. E aí nós estamos automaticamente autorizados a fazer o que a gente chama de radiofrequência ablativa, que já é uma técnica um pouco mais complexa, mas se faz também eventualmente com uma sedação do paciente, se faz no centro cirúrgico com o uso do arco em C, que é um tipo específico de raio-x, e aonde a resposta a esse tratamento é uma resposta, na grande maioria das vezes, muito interessante. Eu gostaria de esclarecer que a dor facetária não é só lombar. Ela acomete tanto a sua cervical quanto a sua torácica e as condutas são extremamente semelhantes. Não existe, não deve ser feito o tratamento com radiofrequência sem a realização do teste, da prova teste. É a partir deste resultado desse teste que nós vamos ter a garantia da eficiência do seu tratamento.